Bom dia a todos. Iniciaremos hoje o curso de Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça. Num primeiro momento, tecerei uma breve apresentação acerca da minha história no Tribunal de Justiça, bem como das características dessa legislação, dessa disciplina denominada Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça. Bem, como já disse, meu nome é Luiz Cláudio. A minha história no Tribunal de Justiça começa no ano de 1993. Eu fui aprovado no concurso daquele ano para o 4º NUR e fui lotado na 6ª Vara Civil da comarca de Duque de Caxias. Naquela ocasião, eu estava terminando meu curso de administração na UFRJ e fiz para o cargo de técnico judiciário. Um ano e meio depois, eu fiz a prova e passei para o cargo de analista judiciário. Atualmente estou lotado no órgão especial, o órgão julgador mais importante a nível hierárquico do judiciário fluminense. Muito bem. Logo em seguida, eu tive que realmente entrar academicamente para o mundo do direito. Foi praticamente uma obrigação por conta de carreira, enfim. Fiz uma pós-graduação em gestão pública e 2 mestrados pela Universidade da Flórida. Um em coaching e outro em educação. A consolidação normativa da Corregedoria Geral da Justiça é uma disciplina que tem algumas particularidades interessantes e que os candidatos precisam tomar conhecimento. A primeira é a seguinte: só vai cair consolidação normativa em concursos públicos em 2 hipóteses. A primeira, um concurso para notário, nos cartórios extrajudiciais, ofício de notas, tabelionatos, circunscrição de registro civil, ofício de notas, registro de imóveis. É um concurso público organizado pela Corregedoria, na qual a exigência é o candidato ser bacharel em direito. Esses serviços, eles não são judiciais, eles são extrajudiciais. Contudo, entretanto, eles são fiscalizados pela Corregedoria Geral da Justiça. Muito bem. E no segundo concurso, é o concurso para serventuário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, para os cargos de analista judiciário e técnico de atividade judiciária. Então, como vocês podem perceber, é uma legislação não muito comum a nível de concursos públicos. Diferente de disciplinas como direito administrativo, direito constitucional, processo civil, processo penal, enfim. Por este motivo, há toda uma certa dificuldade, por ela não ser a consolidação normativa, uma disciplina muito comum nos concursos. Ela é bem específica, ela é bem pontual. É para concurso, para notário, nos serviços judiciais, extrajudiciais e para serventuário do Poder Judiciário, nos cargos de técnico de atividade judiciária e analista judiciário. Não é uma legislação muito vista, muito badalada. Outra característica inerente à consolidação normativa vem a ser o fato de ser uma legislação extremamente focada no como fazer, como trabalhar o dia a dia do serventuário, como ele deve trabalhar em determinados serviços judiciais, quais são os deveres do chefe de um juízo de direito, de uma serventia judicial, que nós vamos ver aqui do que se trata. Então,
ela chega a ter requintes de sofisticação, passo a passo, de como vocês vão trabalhar lá dentro do Tribunal de Justiça, lá dentro da Corregedoria, dentro dos órgãos julgadores, sejam eles de primeira ou de segunda instância. A terceira característica inerente à consolidação normativa é o fato dessa legislação não vir com manual de instruções. Cláudio, manual de instruções? Sim, manual de instruções. Por quê? Porque a partir do momento que o candidato pega a consolidação normativa, ou seja, o leitor que não conhece consolidação normativa, ou até mesmo que não trabalha no Tribunal de Justiça, vai se deparar, ao longo dessa legislação, com uma série de terminologias técnicas, muito pontuais, muito inerentes ao dia a dia do servidor. E aí vem um problema de interpretação. Por isso, o nosso curso vai ir nesses detalhes. Nós vamos nesses detalhes. Importante destacar determinadas terminologias, porque a partir do momento que você não tem o conhecimento do significado de uma determinada palavra no contexto da legislação, isso vem a comprometer toda a interpretação daí para frente. Por este motivo, nós iremos agora tecer comentários que eu denomino de aspectos iniciais da consolidação normativa. Como vocês podem observar aí na tela, aspectos iniciais da consolidação normativa. Ou seja, vamos fazer um voo panorâmico pela consolidação normativa e vamos desativar algumas minas terrestres que estão ali naquele território, para, num segundo momento, entrarmos na legislação em si, nos dispositivos, ou seja, nos artigos propriamente ditos. Primeiramente, aspectos iniciais. Consolidação normativa da Corregedoria Geral da Justiça. A consolidação normativa da Corregedoria Geral da Justiça é uma legislação dividida em dois blocos, em duas partes. A parte extrajudicial e a parte judicial. Como eu já havia dito aos senhores, no início, são dois concursos possíveis nos quais se exige consolidação normativa. Primeiro, para o extrajudicial, para os cartórios extrajudiciais. Daí, a consolidação normativa, o livro da consolidação normativa inerente aos serviços extrajudiciais, só vai cair para esse concurso, para notário. A parte da consolidação normativa destinada aos serviços judiciais, esta sim é que nós iremos estudar, porque esta é que é exigida para os concursos, para os cargos efetivos de carreira do quadro dos serventuários do Poder Judiciário, técnico de atividade judiciária, nível médio, analista judiciário, curso superior. Muito bem, vamos estudar, repetindo, a consolidação normativa da parte judicial. A consolidação normativa é um ato administrativo, privativo, do Corregedor-Geral da Justiça. Mas quem é o Corregedor-Geral da Justiça, Luiz Cláudio? O Corregedor-Geral da Justiça, ele é um dos 5 administradores do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça representa a segunda instância do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, da Justiça Comum Estadual. Os membros do Tribunal de Justiça denominam-se desembargadores, o ápice da carreira da magistratura estadual. E assim, o Tribunal de Justiça tem atualmente 180 desembargadores. E, de 2 em 2 anos, haverá uma eleição
para a escolha dos administradores do Tribunal de Justiça. Administradores esses que terão um mandato de 2 anos. Mas quem são esses administradores, Luiz Cláudio? O presidente do Tribunal de Justiça, o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, o segundo vice-presidente, o terceiro vice-presidente e o Corregedor-Geral da Justiça, onde falaremos aqui, porque o Corregedor-Geral da Justiça é aquele desembargador eleito para administrar a Corregedoria-Geral da Justiça, um órgão administrativo responsável pela fiscalização, pela disciplina de todos os órgãos julgadores da primeira instância, ou seja, do primeiro grau de jurisdição, varas, juizados, tribunais do júri. E é o mundo, é aqui que nós vamos entrar, no mundo da Corregedoria-Geral da Justiça, no mundo da consolidação normativa. Assim sendo, a consolidação normativa não é lei, é um ato administrativo privativo do Corregedor-Geral da Justiça. Ato administrativo denominado provimento. E esse provimento, que é a consolidação normativa da Corregedoria, tem um processo de alteração da legislação muito mais flexível do que um processo legislativo, na LERJ, por exemplo. Se fosse lei, o Tribunal de Justiça teria que aprovar um anteprojeto de lei, encaminhá-lo à LERJ. Uma vez aprovado na LERJ, esse projeto de lei vira lei e altera a legislação. É o que acontece, por exemplo, com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, o antigo CODIGERJ, que agora denomina-se LODGE, Lei de Organização e Divisão Judiciária. É uma lei. Qualquer alteração em seus dispositivos necessita de uma aprovação legislativa de um projeto de lei que o Tribunal de Justiça encaminha para a LERJ, o que não acontece com a consolidação normativa. A consolidação normativa é um provimento que pode ser alterado, qualquer dispositivo revogado, alterado, ampliado pelo Corregedor-Geral da Justiça, interna corporis, ou seja, tem uma mobilidade muito maior, uma flexibilidade muito maior de alteração dessa legislação denominada consolidação normativa. Assim sendo, ato administrativo normativo privativo do Corregedor-Geral da Justiça, que modifica a consolidação normativa, esta também é um provimento. Ou seja, a consolidação normativa é um ato administrativo, formalmente é um provimento, e só pode ser alterado por outro provimento, oriundo do Corregedor-Geral da Justiça, que é o chefe da Corregedoria. A alteração é ato privativo do Corregedor-Geral da Justiça. Muito bem. Dando sequência, como eu já havia anteriormente informado, o Tribunal de Justiça possui 180 membros, denominados desembargadores. O cargo de desembargador é o ápice da carreira da magistratura estadual. Os administradores do Tribunal de Justiça também já vimos. Quem são os administradores do Tribunal de Justiça? Presidente, primeiro, segundo, terceiro vice-presidente, bem como o Corregedor-Geral da Justiça. Todos são desembargadores. Todos são eleitos para o mandato de 2 anos como administradores. E a Lei de Organização Judiciária vai estabelecer as respectivas atribuições. Também, conforme já vimos, a carreira da magistratura estadual inicia-se com o cargo de juiz substituto. Os aprovados serão submetidos a um estágio de vitaliciamento de 2 anos. Uma vez aprovados, nesse estágio de vitaliciamento, tornar-se-ão vitalícios. Assim sendo, só perderão o cargo por uma sentença judicial condenatória transitada em julgado. Ou seja, o juiz vitalício, que denomina-se juiz de direito, só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado.
Então, o cargo inicia-se como juiz substituto, ele fica como juiz substituto durante 2 anos no estágio de vitaliciamento. Uma vez aprovado nesse estágio de vitaliciamento, ele passa a ser juiz de direito e gozar das prerrogativas constitucionais, das garantias constitucionais previstas na Constituição da República, dentre elas a vitaliciedade. Muito bem. E aí ele passa a ser juiz de direito de entrância comum. Depois, promovido a juiz de direito de entrância especial. E, finalmente, a desembargador. Vamos agora definir o que vem a ser a terminologia juízo de direito. Juízo de direito é órgão julgador de primeira instância. Exemplo, varas, juizados, tribunais do júri. Mas, Cláudio, por que eu preciso entender o que é um juízo de direito, quem são os desembargadores, o que é Corregedor-Geral da Justiça? Por quê? Simplesmente porque são terminologias que estão dentro da consolidação normativa e que vocês vão estudar com mais propriedade, mais detalhadamente na Lei de Organização Judiciária, o que não impede que a gente teça comentários iniciais para podermos começar a mergulhar na consolidação normativa com mais clareza, com mais tranquilidade. Setores de um juízo de direito. Todo juízo de direito, ele possui 3 setores, fisicamente falando. O gabinete do juiz, a sala de audiências e o cartório da vara. Cartório ou secretaria da vara. E é nesta secretaria, é neste cartório do juízo de direito, que teremos um serventuário, ou seja, um servidor de carreira do Tribunal de Justiça chefiando o cartório. E é sob esse profissional que nós vamos começar a falar, a começar a iniciar o nosso caminho pela consolidação normativa, iniciando os estudos a partir do artigo 150. Artigo esse que irá definir os deveres dos chefes das serventias judiciais. Chefe de serventia judicial é aquele serventuário do Poder Judiciário, servidor estatutário, servidor concursado, servidor de carreira, que irá chefiar o cartório. Todo juízo de direito tem um juiz titular, que é o juiz lotado naquele juízo de direito. Ele é o chefe do juízo de direito. E no cartório tem um chefe que é o servidor, que exerce a função de chefe de serventia. Apenas uma curiosidade, chefe de serventia é uma terminologia técnica que surgiu no ano de 2005, com o advento da Lei 4.620. Lei essa que estabelece a carreira dos serventuários do Poder Judiciário, o quadro único de serventuários do Poder Judiciário, que fala sobre a nossa carreira no Poder Judiciário. Porque antes do advento da Lei 4.620, o que tínhamos no Tribunal de Justiça? Os analistas judiciários chegavam ao ápice da carreira, na última classe da carreira, denominada escrivão. Nós éramos promovidos por antiguidade até chegarmos ao ápice da carreira de analista judiciário, denominada escrivão. E a partir do momento, seríamos titulares, chefes de um cartório, de um juízo de direito, de uma vara, de um juizado especial, ou do cartório de um tribunal do júri. Enfim, com o advento da Lei 4.620 do ano de 2005, o que era fruto da última promoção na carreira de analista passou a ser uma função de confiança, ou seja, uma função gratificada.
E sendo função de confiança, segundo o artigo 37 da Constituição da República, vai estabelecer que a função de confiança, as funções de confiança são exclusivas para servidores de carreira. Ou seja, só pode ocupar uma função de confiança, tecnicamente falando, só pode ser designado para uma função de confiança servidor concursado, servidor estatutário. Assim sendo, essa função de chefia de cartório passou a ser chefe de serventia judicial. E assim sendo, é uma função de confiança. Interessante destacar que, por ser uma função de confiança, de livre designação e de livre dispensa do juiz titular daquele juízo. É o juiz titular que vai indicar quem será o chefe, o servidor que será o chefe do cartório. E é de livre designação e de livre dispensa. Aqui não há de se falar livre nomeação e livre exoneração, pois não estamos diante de um cargo público, e sim de uma função pública. No caso específico, uma função de confiança. Essa alteração permitiu que um técnico de atividade judiciária, que é o serventuário que ocupa um cargo efetivo de nível médio, possa ser designado pelo juiz chefe da serventia. Ou seja, antes, o chefe da serventia, que era o escrivão, era o analista judiciário no último nível da carreira, promovido para essa função. De 2005 para cá, essa função passou a ser de confiança, de livre designação e livre dispensa do juiz titular daquele juízo. É ele que indica que servidor ele entende ser mais capacitado para chefiar o cartório, não precisando ser obrigatoriamente um analista judiciário, e sim também um técnico de atividade judiciária. Vocês vão ver ao longo da consolidação normativa, em alguns dispositivos, ou seja, em alguns artigos, sistema DCP. O que é sistema? Mina terrestre, vamos desativar, DCP. DCP nada mais é do que o sistema utilizado nos órgãos da primeira instância. A primeira instância tem um sistema informatizado denominado DCP. Apenas isso. Duas terminologias também interessantes que vão aparecer em algum momento na consolidação normativa, vamos desativar essas minas também, e vem a ser custas judiciais e emolumentos. Custas judiciais e emolumentos são preços tabelados, definidos e tabelados pela Corregedoria Geral da Justiça, que a pessoa, o jurisdicionado, o interessado vai pagar pelos serviços prestados. Se esse serviço prestado a nível de um processo judicial, ele passa a ser custas judiciais. Um exemplo, o jurisdicionado ingressa com uma ação no judiciário e ele não é beneficiário da justiça gratuita. Se ele não é beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar as custas desse processo. Ou seja, ele vai ter que pagar a taxa judiciária, ele vai ter que pagar as custas judiciais inerentes aos atos praticados nesse processo. Num primeiro momento, os atos iniciais, por distribuição, distribuir o processo, custas para as intimações postais, ou, se eventualmente for o caso de ser expedido um mandado para cumprimento do oficial de justiça dentro desse processo, e a parte interessada não for beneficiária da justiça gratuita, terá que pagar as custas inerentes ao ato do oficial de justiça. E assim nós temos vários atos judiciais. São as denominadas custas judiciais, o que é totalmente diferente do conceito de emolumentos.
emolumentos também são preços tabelados, também pela Corregedoria Geral da Justiça, mas inerentes a que serviços, Luiz Cláudio? Aos serviços extrajudiciais, dos cartórios extrajudiciais. Se você for a um cartório, um ofício de notas, fazer uma cópia autenticada, autenticar uma cópia, reconhecer uma firma, escritura de imóveis, etc, 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 haverá uma tabela de emolumentos expedida pela Corregedoria, na qual estabelecem os preços dos emolumentos. Tanto a tabela de custas quanto a de emolumentos, ela é expedida e divulgada anualmente e corrigida também monetariamente uma vez por ano, sempre ao final de cada ano. Então, custas judiciais, como vocês podem observar ao lado, valores pagos pelos interessados e relativos aos serviços judiciais. A Corregedoria Geral da Justiça elabora e publica anualmente a tabela de custas. Emolumentos. Valores pagos pelos interessados e relativos aos serviços extrajudiciais. Cartórios privados, fiscalizados pela Corregedoria Geral da Justiça, que também elabora e publica anualmente a tabela de preços, ou seja, a tabela de emolumentos. Chefe de serventia. Já vimos no início que chefe da serventia é um servidor de carreira do Tribunal de Justiça que vai chefiar um cartório de uma serventia judicial de primeira instância. Vara, juizado, tribunais do júri, órgãos julgadores do primeiro grau de jurisdição. Pode ser um analista judiciário ou um técnico de atividade judiciária. O chefe da serventia judicial é indicado pelo juiz titular do respectivo juízo. Interessante também que nós vamos observar, lá no artigo 154 da Consolidação Normativa, que o próprio chefe da serventia indica que servidor ele deseja que seja seu substituto. Substituto na sua ausência. Contudo, entretanto, essa indicação que o chefe da serventia faz ao juiz titular do nome daquele serventuário que ele indica para ser o seu substituto, precisa ter a anuência, ou seja, a concordância de quem? Do juiz titular daquele juízo. Vamos ver também, logo, logo, que quando o chefe da serventia está num eventual impedimento, numa eventual falta, não está presente à serventia, não está presente ao cartório, ou porque está afastado legalmente, de licença, de férias, enfim. Neste caso, alguém tem que substituir. É óbvio que quem irá substituí-lo é o seu substituto designado. Esse substituto responderá desde logo pelo expediente. Mas o que a consolidação normativa nos fala acerca desse substituto? Lembrando, quem indica o substituto é o chefe da serventia com a anuência do juiz. Muito bem. Agora, nós vamos entrar numa situação um pouco diferente, porque agora, como vocês podem olhar aí do lado, no impedimento ou falta ocasional do chefe da serventia e de seu substituto, agora eu tenho no cartório eu não tenho nem o chefe da serventia, nem o seu substituto. Exemplo, chefe da serventia encontra-se de férias, o seu substituto assume. Por uma eventualidade, o substituto não está ali naquele dia. Neste caso, especificamente, o que ocorrerá? A consolidação normativa estabelece, determina expressamente que na ausência do chefe da serventia e de seu respectivo substituto, responderá desde logo quem? O analista judiciário com maior tempo na serventia